e depois o verso 24. Gálatas capítulo 5, verso 16 ao verso 18 e depois o verso 24 em diante. Diz assim a palavra: Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Verso 24. E os que são de Cristo Jesus, bem forte todos nós, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos que o Senhor venha conectar cada coração aqui com a Tua palavra e cada um seja fortalecido, que o entendimento venha sobre os corações e ele se torne atitude diante de Ti e dos homens. Oramos assim, meu Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, certamente você deve estar à procura de uma vida frutífera, uma vida abençoada. E, segundo a Bíblia, uma vida abençoada é a vida de quem anda com Deus. Quem anda com Deus e tem o seu relacionamento com Deus de tal forma que as coisas do Senhor fluem para a vida da pessoa e dos demais. Eu quero chamar a sua atenção porque o que eu acabei de falar é algo essencial para o sucesso de uma pessoa. O sucesso que o mundo determina é um sucesso que engloba somente esta vida e engloba somente o que é material. Mas, segundo a Escritura, o sucesso de uma pessoa é ela voltar ao início de todas as coisas, e o início de todas as coisas foi manifesto na Escritura, quando Deus tinha comunhão com Adão e Eva, e não havia entre eles barreira alguma. E então, eles habitavam muito bem no relacionamento casamento, eles estavam muito bem para com Deus e automaticamente eles se alegravam com o Senhor. Essa é a proposta de acordo com o Evangelho. A palavra de Deus manifesta entre os homens, que é o Verbo vivo, o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele veio mostrar e demonstrar claramente isso. Jesus era o Filho único de Deus, que se relacionou com Deus diante dos homens. Deus o aprovou e ele exaltou a Deus, vivendo conforme o que o Senhor determinara. E ele fez isso até o último momento, até a sua morte, a morte de cruz. E quando falamos morte de cruz, estamos evidenciando que Jesus não foi para uma viagem maravilhosa, ele não foi viver em um lugar maravilhoso, ele não foi habitar num palácio sendo servido por pessoas, não precisando fazer absolutamente nada, nem mesmo a comida que viesse à sua boca, ele teria alguém. Não, ele não foi abraçar a tal coisa. Ou seja, imagina a pessoa num ambiente onde ele não precisa fazer seu próprio alimento em momento algum, porque tem sempre alguém, até mesmo trazendo à sua boca. Não, Jesus não foi servir a Deus num ambiente desse, mas sim num ambiente contrário, é o ambiente de morte, de repúdio, de desprezo, de açoite, de todo tipo de maldade que ele sofreu. E isso porque essa era a minha e a sua sentença. A minha e a sua sentença era de extrema vergonha
por causa do pecado que todos nós cometemos em Adão. Em essência, nascemos pecadores por causa do pecado de Adão. Eu evidenciei aqui o relacionamento maravilhoso de Adão, mas é antes do pecado. Eu costumo sempre deixar claro que aquilo que foi perdido no Jardim do Éden é restaurado em Cristo Jesus. Como? Assim como ele se relacionou com Deus em oração, em fidelidade diante de Deus e dos homens, e ele permaneceu assim mesmo diante de todo o mal que enfrentou, ele pôde dizer na cruz do Calvário: está consumado. Está consumado o quê? Está completo o plano para que o homem saia das trevas e venha para a luz. Como isso é possível? Quando eu me torno discípulo de Jesus, quando eu me torno um discípulo aonde ele é meu Senhor e Mestre, ele se torna o meu Senhor e Salvador, então eu sou reconectado com Deus. Muito bem, ele é o meu Senhor, porque aquilo que eu devo aprender dele, ele manifestou entre os homens, dando-me o exemplo. Eu não devo ter nada de mim, mas absolutamente tudo dele. Absolutamente. Você não deve carregar nada de si mesmo, mas deve carregar tudo da parte do Senhor, manifesto por Jesus Cristo. Muito bem. Tendo feito isso, ele também é seu Salvador. Ele não é só seu Senhor, mas ele é seu Salvador. Salvador porque ele veio e cumpriu primeiro o caminho. Nós passaremos o que ele passou, enfrentaremos a morte, mas diante da vitória sobre a morte que ele recebeu, nós receberemos o seu benefício, que é a ressurreição. Nós ressuscitaremos com ele. Aliás, o texto de Paulo, quando Paulo fala a respeito disso, ele diz que aqueles que estiverem vivos naquele dia não precederão aos que dormem, ou seja, os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Nós sabemos, ainda que não está no texto, mas em outro trecho, nesse dia ressurgirá para a condenação quem será condenado e ressurgirá para a vida aqueles que morreram em Cristo. Então, nesse momento, nós não podemos deixar de dizer: o benefício recebido por nós foi benefício conquistado por Jesus. E então, o sucesso para uma pessoa, segundo a Bíblia, é permanecer em comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus está em primeiro lugar. Pastor, pensar que só ia orar para me receber o emprego. Meu irmão, isso vem de quebra. Mas o carro-chefe é um relacionamento com Deus. Quantos entendem o que eu acabei de dizer? De quebra é quando você recebe um brinde, né? Você recebe algo que é o principal e vem um brinde. Pastor, eu preciso me casar. Isso vem de quebra. Isso é brinde. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aí, meu irmão? Casar é uma maravilha, mas sem Deus no coração vai ser tribulação. Porque o casamento é para ser segundo Deus. Sem Deus no coração, sem relacionamento com Deus, será luta e tribulação. Ah, pastor, mas eu conheço um monte que é crente, é luta e tribulação. Muito bem, então você tem que ouvir essa pregação. Não comecei ainda a pregar, é só a introdução. Parece que eu vou demorar, mas não vou. Eu quero com isso dizer para você que é muito importante que você compreenda que é o sucesso de uma pessoa estar em caminhar com Deus. E esta caminhada é uma caminhada cheia de altos e baixos. Quando for na bonança, subindo, glória a Deus. Se lembre, quando estiver descendo, em meio às lutas e tribulações, do que Deus falou com você na bonança. E é claro
nós estamos falando de enfermidades que o Senhor pode curar você. Se curar, você terá um testemunho. E se não curar, você terá um testemunho também de que Ele sustentou você e você permaneceu firme. Hoje pela manhã, estudando com os irmãos que se batizaram e aqueles que vão batizar, né? Nós temos a classe de doutrina, e nós falávamos sobre isso. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o que significa isso? Por que nós temos às vezes pessoas dizendo: eu não sei se eu vou suportar, eu não sei se eu vou permanecer na igreja ou em Jesus? É porque lhe falta o entendimento da atitude de declarar a palavra de Deus. Eu sei que o que eu estou vivendo é só um momento. Em breve tudo isso vai passar. Uma coisa sei, posso perder o que tenho, mas nunca perderei o Senhor na minha vida. Você foi selado com o Espírito Santo. Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Ninguém pode apagar o seu nome que está escrito lá. Ninguém. Portanto, o texto declara: nem a morte, nem a vida, nem principado, nem anjo, nem o porvir, nem uma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, você está nas mãos do Senhor. E eu comecei lendo o texto de Gálatas, porque Gálatas vai falar sobre como proceder na vida espiritual. Como você deve proceder na sua vida espiritual, meu irmão. Como você deve fazer no seu dia a dia. Você deve compreender que existe uma caminhada espiritual. Eu recordo aqui, nós por a quarta-feira retrasada, e você pode acompanhar essa pregação no canal da igreja no YouTube, você vai contemplar lá a necessidade de compreendermos sobre as vestes brancas de Jesus, que mais tarde são reproduzidas na vida dos seus seguidores. Todo crente precisa estar vestido espiritualmente, e precisa, vestido espiritualmente, compreender que isso significa que ele tem que saber lidar com a sua vida espiritual. Quem vai lidar com a sua vida espiritual? Aquele que ora por você ou você mesmo? Somente você mesmo poderá lidar com a sua vida espiritual. É você que toma a Bíblia em suas mãos. É você que vai dobrar o seu joelho para orar. É você que vai fazer as declarações de fé diante de Deus e assim proceder livremente. E eu quero, antes de abordar melhor o texto de Gálatas, eu gostaria que você abrisse no texto de Efésios capítulo 5, por gentileza. Efésios capítulo 5. E eu gostaria que você recebesse no seu coração a Escritura Sagrada. Nós vamos ler aí a respeito do fruto, o fruto da luz e as obras das trevas. Eu quero ler esse texto só para reforçar como a vida espiritual de cada um é algo importantíssimo. Efésios capítulo 5, nós estaremos lendo, vamos ler a partir do versículo 1, né? Será melhor. Quantos estão comigo? Diz assim o texto. Efésios capítulo 5, a partir do verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Repita. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Verso 3. Mas a prostituição, repita, mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpeza, ouvindo a voz, vamos lá, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso, impuro, avarento, ou qual é idólatra, tem herança
no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Vamos ficar de pé para continuar a ler. Eu vou pedir aqui, Mariana, me ajude aqui, por gentileza. Eu vou pedir para a Mariana continuar a leitura. Nós vamos ler até o verso 16. Por gentileza. Efésios capítulo 5, agora a partir do verso 7 até o verso 16. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outroras eres trevas, porém agora sou luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Verso 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto ou só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Verso 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Mariana. Vamos repetir aí só o verso 17, por gentileza. Vamos lá? Vamos ler juntos na tela. Por essa razão, não sejais insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Poder sentar. Meus irmãos, esse último versículo, ele estabelece o motivo que nós estamos aqui, que nós buscamos a Deus na nossa vida. Na nossa vida, quando falo assim, sobre todo o tempo. Em casa, aonde estivermos, sempre pensando no Senhor. Eu acredito que a sua vida é assim. Meus irmãos, nós temos que saber qual é a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para a criação dos filhos? Qual a vontade de Deus para o casamento? Qual a vontade de Deus para o trabalho? Qual a vontade de Deus para os relacionamentos? Tudo isso está muito claro na Escritura Sagrada. E é claro, eu estou aqui evidenciando, eu li um trecho cujo título é exatamente Viver como Filhos da Luz. Na verdade, o capítulo anterior, a partir do verso 17, já começa falando sobre esse assunto e vai até o verso 21 do capítulo 5. Veja quanto assunto necessário para quem quer andar com Deus. Eu repito, aqueles que têm sucesso, segundo a Bíblia, são pessoas que andam com Deus e Deus automaticamente andará com elas. Eu quero deixar claro que Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Mas há uma diferença quando há alguém que anda com Deus em todos os lugares. O agir de Deus será segundo a sua vontade. Você sabe a diferença das pessoas que já andam com Deus e as que não andam. As que não andam sabem que Deus existe. As que andam desfrutam de um relacionamento de amor. As que não andam e sabem que Deus existe. As que andam com Deus sentem a sua presença e têm o impulsionamento do seu Espírito Santo dirigindo suas vidas. Para os irmãos terem uma ideia, a relevância do texto que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso. Éfeso, irmãos, era um dos lugares mais idólatras de toda a Ásia. Era onde existia o templo da deusa Diana.
que era o maior templo de toda a Ásia. A idolatria lá era tamanha que foi em Éfeso que Paulo foi espancado, quase morto, porque eles atribuíam que ele era um pregador que iria destruir o ofício deles naquela cidade, pois a grande parte da cidade produzia dinheiro fazendo as miniaturas do templo da deusa Diana e a imagem da deusa Diana. Acreditava-se que essa imagem tinha caído do céu, de outro planeta, e eles acreditavam que aquela era a verdadeira deusa a ser venerada. O evangelho chegou na cidade e Paulo foi impedido de continuar ali com os irmãos. Os irmãos vão encontrar a respeito que quando ele vai encontrar com os seus discípulos, os pastores de Éfeso, ele vai encontrar, mas ele não está em Éfeso, porque sua ida a Éfeso era perigosa. Ele encontra com eles numa cidade vizinha. Eu quero aqui dizer a semelhança desse texto, a relevância dele até hoje. Nós estamos vivendo um tempo onde a idolatria da vida, a idolatria do homem, a idolatria em todos os níveis, tudo é colocado acima de Deus e de todos. E Deus é considerado por muitos alguém que não pode ser citado nem em repartições públicas, não pode ser colocado nos colégios, não pode ser citado em oração, não pode se dirigir uma oração a ele. Nos Estados Unidos já há colégios onde a decisão é que ninguém pode fazer uma oração a Deus dentro de sala com os alunos. Claro, ninguém pode impedir alguém de fazer uma oração silenciosa, mas eu falo sobre a oração dirigida em grupo. Não é possível fazer. E o resultado, muitos de nós já vimos que é violência extrema e morte. Porque se não posso invocar o nome do Senhor, o que será daquele ambiente? Eu quero deixar claro que quem criou todas as coisas foi Deus. E quando alguém repudia a Deus no ambiente que ele criou, isso é uma agressão extrema ao Criador, uma afronta ao Criador, uma afronta extrema. Se eu contasse para você aqui a história de alguém que foi criado com grande amor e carinho, que recebeu um lar, que foi criado com todo cuidado, e ao crescer repudiasse esse pai e essa mãe, e trouxesse uma outra pessoa para dentro da casa e colocasse que a partir de agora ele não consideraria mais seus pais e sim essa outra pessoa desconhecida, que nada fez para criá-lo e educá-lo, você talvez ficaria grandemente indignado com tal pessoa. Eu quero dizer que é isso que o homem faz quando no ambiente criado por Deus, onde Deus fez tudo, o ar que respiramos foi Deus que promoveu, o chão que pisamos foi o Senhor que construiu. E quando nós declaramos que não o reconhecemos e não fazemos, que ele não é bem-vindo, isso é uma atrocidade extrema à criação. E tais homens são entregues a si mesmos e, portanto, às trevas. Por isso que normalmente o mal é instalado. Quantas vezes nós já lidamos com pessoas que terminaram possessas de demônio, porque repudiaram a Deus e se revoltaram contra ele. Tudo começou dessa forma. E então, eu quero deixar claro que você, crendo ou não, sendo da igreja ou não, sendo conhecedor ou não da Escritura, você nasceu num lugar criado por um Deus todo-poderoso e que espera o reconhecimento e ele espera um relacionamento, ter com você um relacionamento de amor. Então, nós como igreja, talvez Éfeso é fichinha para nós hoje em dia. Por quê? Porque não se tinha no tempo de Éfeso, no tempo de Paulo, uma facilidade para ter acesso a todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. E ainda se paga por isso. Você deve ter ouvido falar, eu não aconselho ver, não aconselho buscar saber a respeito, mas quanto se paga para se exaltar as trevas
quanto o Rio de Janeiro pagou. E, sinceramente, meus irmãos, aquela história de que o show gerou não sei quantos milhões de lucro, isso é pura balela. 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 Você pode procurar estudar o assunto. Você vai descobrir que, no máximo, as cidades vizinhas foram até lá. No máximo, você conta um número pequeno comparado com o valor que foi pago e gasto. Mas as frases de efeito ditas pelo poder público, e eu não tenho nada pessoal com esse ou aquele prefeito ou governador, absolutamente, eu estou falando sobre um sistema, que é o sistema do mundo que jaz do maligno. Se você for listar os problemas do Rio de Janeiro, nunca jamais se poderia ter dinheiro investido em qualquer tipo de evento ou atividade festiva que vai pegar um pequeno momento por um valor astronômico. Se você fosse nos hospitais do Rio de Janeiro, se você caminhasse pelas cidades do interior, você descobriria que o dinheiro é mal administrado. Aliás, já uma estatística diz, já provou, um estudo já provou que grande parte do dinheiro arrecadado, meu e seu, serve para alimentar o bolso de coisas inadequadas. E aí você entende o que eu estou falando. Aliás, até falar isso aqui é perigoso no nosso tempo. Aliás, irmãos, eu não sei se os irmãos já notaram, dependendo do que aconteça, você é culpado por denunciar o crime não será listado, não será punido. Eu acho que todo mundo aqui acompanhou uma quantidade de drogas que foi apreendida e os policiais que apreenderam, eles foram considerados inadequados em prender e eles é que terminaram punidos. E eu não sei, sinceramente, não me responderam essa pergunta, se tudo foi devolvido, né? Fiquei pensando assim, procurando os donos e devolvendo. Porque essa era a impressão que se tinha. O mundo está girando ao contrário. E ser crente nessa geração tem que ser de verdade. E a maioria dos crentes não sabe o que é isso. Não sabe. Não suportaria nenhuma pressão. Não suportaria nenhum pisando no pé, quanto mais uma perseguição. O que aconteceria se nós, ao terminar este culto, fôssemos procurados lá fora, sob ameaça de morte, se iríamos viver e andar com Jesus ou não? Ah, pastor, certamente eu iria. Você já deve ter conhecido, e que Deus abençoe que eu esteja falando às paredes. Você já deve ter conhecido pessoas chateadas com Deus porque estão orando e não receberam resposta. Você já deve ter conhecido pessoas que têm para falar sobre Deus muitas coisas, porque Ele não me responde, Ele não me ouve, Ele não tem olhado pela minha família. Muito bem, estas pessoas são as primeiras da lista que irão sofrer dano porque estão já na linha da derrota, da destruição. Você imagina um tempo onde, se eu estivesse aqui pregando como João Batista, eu perderia pessoas. E aí eu estou falando de uma forma geral. Você imagina, diante das atrocidades, uma vez eu fui, no final do culto havia um rapaz aqui esperando, eu já contei essa história, quero contar de novo, um rapaz aqui esperando para falar comigo, ele estava todo de terno, e quando terminou o culto, ele pediu para falar comigo, e ele me deu uma carteirada logo assim, literalmente, irmãos, ele mostrou assim na altura do meu rosto a carteira. E na carteira estava escrito autoridade eclesiástica, em diagonal. Aí eu digo, pois não, meu irmão, e aí, né? Pode falar. Aí ele tinha vindo da igreja dele, aqui para me ajudar, me informando que aqui tinha uma pessoa que havia sido excluída da igreja dele e que lá ela tinha caído em pecado com outra pessoa e que a igreja dele havia excluído e ele ficou sabendo que essa pessoa estava frequentando aqui e ele tinha vindo me avisar
a fim de que a igreja do Senhor, entre aspas, não fosse contaminada. Meus irmãos, que vontade que eu tive de chamar de sepulcro caiado. Que vontade que eu tive de chamar de fariseu, filho do inferno. Essas são palavras de Jesus. Mas hoje em dia, se você usar uma palavra dessa, você será repudiado. Eu quero dizer, meus irmãos, que no dia do juízo serão usadas todas as palavras e expostos todos os pecados escondidos. E nada será poupado. E nunca se teve uma vida cristã tão rasa como agora. E aí, meu irmão, você está orando por que motivo? Eu estou orando para conquistar. E você está orando por quê? Eu preciso de um casamento. Eu preciso de uma namorada. Eu preciso. Se nós formos estudar a Bíblia, nós vamos descobrir que o assunto principal da igreja deve ser o relacionamento com Deus, e se nos relacionamos com Deus, nós vamos fazer o que Deus quer que façamos. E o que Deus quer que façamos é que sejamos sal e luz do mundo. Se você é luz, meu irmão, aonde você estiver, as trevas não terão liberdade de agir. Por quê? Porque as trevas só têm liberdade aonde não há luz. A luz, quando é acesa, ela cessa as trevas. Se você é sal, você será o motivo de Deus manifestar livramento aonde você estiver. E eu quero dizer que isso não é manifesto sendo membro da igreja somente. Não. Mas é manifesto em primeiro lugar por ser membro do corpo de Cristo. Membro do corpo que não é listado entre os homens, mas é diante de Deus. Então, veja a seriedade que eu estou dizendo. Veja como esse texto, ele mexe com as nossas estruturas. Vamos voltar aí para o capítulo 5. Capítulo 5 de Efésios. Agora, mais uma vez, diante do que eu falei, vamos ler novamente. Diz o texto: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Eu pergunto, quando olham para você, as pessoas lembram de Deus? Quando você é visto na sua vida, você lembra o Senhor nas suas atitudes? Você é uma pessoa que faz com que as pessoas se recordem de Deus? O texto diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Irmãos, para poder cumprir essa palavra, nós temos que colocar por terra uma falsa crença, uma crença de trevas que muitos têm no coração. Como eu posso ser imitador de Deus? Deus é perfeito. Meu irmão, essa é a fala lá no profundo da alma da grande maioria. E isso é empecilho para a pessoa se render. Pergunto, se essa fé está correta, o que eu faço com esse texto? O texto diz que eu devo ser imitador de Deus. Vamos pegar aqui um trecho da Escritura que nos diz como ser imitador de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como eu posso ser imitador de Deus, sob a ótica desse texto? Você vai olhar para todas as pessoas que te causaram mal e você vai fazer o bem para elas. O texto diz que Deus deu o seu Filho, não pelos bons, porque não tinha nenhum. Ele deu por quem estava no pecado, o mundo. Então, se eu sou crente,
mas eu fico medindo para quem eu vou fazer bem ou quem eu vou ficar de braço cruzado. Não é meu parente, não conheço, não sei quem é. Se você é crente, você não vai agir assim com as pessoas. Você está lá no seu trabalho. Irmãos, existe, viu? Existe. A pessoa, o funcionário que trabalhou tanto, coitado, ele sempre foi o pano de chão do trabalho, o patrão sempre arrancou o sangue dele. Aí teve um dia que o patrão ia se arrebentar todo e ele podia impedir. Nesse dia ele se alegrou que o patrão se arrebentou. Quantos aqui já contemplaram alguém assim animado quando vê alguém sofrer? Alguém que causou sofrimento? Pouca gente, irmãos. Rapaz, vocês estão vendo no céu, viu? O restante só trabalha com crente cheio do Espírito. Em outras palavras, você só não lembra, mas eu acredito plenamente que depois de hoje você vai lembrar. Você sabe como é que é visto uma pessoa que procura servir a Deus genuinamente? Como alguém chato e que ninguém quer. Por quê? Porque o texto bíblico diz que as pessoas nos últimos dias terão coceiras nos ouvidos. Talvez eu já estive pregando aqui e você não via a hora de terminar. Mas quando, e é claro, mais uma vez estou falando das paredes, porque você está abençoado. Amém, meu irmão? Diga amém aí, rapaz. Mas quando chega em casa, muitas vezes a pessoa fica até 1 da manhã diante da TV. E essas contradições nós temos que notar e nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Por que é que eu não perco o ânimo de pregar? Porque eu estou conectado com o trono, é o trono que me alimenta. Eu estou aqui pregando, quantas vezes eu pregando, eu podia perceber o coração das pessoas, ou de uma parte delas. Mas isso vem de mim absolutamente, isso é o coração conectado com Deus, e Deus vai dando direção na pregação. Meus irmãos, a palavra de Deus deixa claro, sede imitadores de Deus. E essa é a pregação, entenda bem, quando eu li lá o texto de Gálatas 5, eu li que eu tenho que ser uma bênção e não andar na carne, mas andar no Espírito. E para isso acontecer, eu tenho que fazer morrer algumas crenças inadequadas. Eu vou imitar a Deus. O que foi que Jesus veio demonstrar? Jesus veio fazer a vontade do Pai. Então, quando eu sigo a Jesus, eu estou imitando a Deus. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Verso 2, acompanhe. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Como que eu vou cumprir isso? Aí, irmãos, eu me recordo de uma experiência, é até bom contar essa experiência, não foi uma experiência muito legal, porque eu sofri dano, né? Normalmente a gente conta testemunho de grande manifestação de poder, né? Mas de vez em quando tem que contar algum que a gente pegou na cabeça. Eu me recordo de um trabalho que eu ia fazer no interior do estado. Eu ia lá dirigir a congregação que eu dirigia, dirigi durante 3 meses, ia sexta-feira e voltava segunda-feira de manhã. E naquela sexta-feira, que eu ia viajar ainda, só no final da tarde, lá na minha casa prepararam a comida que eu mais gostava, gosto até hoje. Aliás, a comida que eu gosto é um monte, né? Mas aquela era esperada naquele momento. Irmãos, pense numa comida maravilhosa. A canela do boi cozida, com maxixe, Senhor amado, que coisa maravilhosa. Com aipim, lá chama macaxeira. E a macaxeira manteiguinha, amarela, aquela amarelinha, meu Senhor. E Deus tinha dito para mim, você não vai comer, você vai jejuar. Irmãos, quando eu vi aquele negócio lá em casa, aquele movimento ao redor da panela, aí eu fiz o prato. Quando eu coloquei diante de mim, o Espírito Santo disse, você não vai comer. Não vai. O que eu fiz?
Comi. E aí, meu irmão, nessa hora a voz do Espírito cessa. Porque dele não obriga ninguém a nada. E eu comi e me deliciei. Comi com a mão. Me deliciei. Foi bom. Para cá, somente. No outro dia tinha um evangelismo à tarde, lá. Aí eu entrei numa casa, tinha três jovens, e eu comecei a pregar o evangelho, já no jejum, mas não no jejum no tempo que Deus mandou. E eu comecei a pregar e eles sedentos ouvindo a palavra. Sedentos. Mas de repente abre-se a porta de uma vez só. E era o dono da casa, aparentemente bêbado. Mas eu sabia, ele estava possesso de demônio. E ele entrou e deu a ordem para que eu saísse, porque ali ninguém ia falar de Deus. E eu não tive autoridade para repreender aquele espírito maligno. Não tive. Saí de lá e fui chorar amarguradamente. Quando o Espírito Santo falou comigo, era porque ele sabia o que eu ia enfrentar. Eu nunca esqueci essa experiência. E o fruto da desobediência que eu não tive autoridade para repreender. Eu não me esqueço que naquela casa aquelas pessoas estavam ouvindo o evangelho com o coração sedento. Irmãos, Plácido de Castro era a cidade. Plácido de Castro, depois eu soube que lá se reunia os feiticeiros da região norte uma vez por ano. Uma cidade que não tinha 50 mil habitantes e que tinha pelo menos 26 locais de feitiçaria. Isso é muita coisa para um lugar tão pequeno. Que 50 mil nada, não devia ter 30 mil habitantes e a maioria no meio das suas, que aqui chama chácara, né? A chácara lá tem 30, 100 hectares de terra, né, irmãos? Aí não dá para compreender assim, do mesmo jeito. Lá chama colônia, né? Então a maior parte ficava nas suas localidades. Mas na cidade mesmo eram umas 5 mil, 7 mil pessoas só. Nunca esqueci essa experiência. E é essa experiência que marca a vida da gente. Eu estou contando para você não passar por ela. A vontade de Deus era que aquele homem tivesse sido liberto e mediante a libertação dele eu continuaria a pregar e eles teriam entregado a vida a Jesus. Eu digo a você, nós estamos num tempo em que uma pessoa não pode deixar de jejuar pelo menos uma vez por semana. Uma vez. Só que nós temos uma vida tão corrida na linguagem de tantos e que muitos estão deixando de buscar a Deus diariamente, quanto mais o jejum. Então, o texto declara no verso 2, andai em amor como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O que significa isso? Jesus rompeu com a vontade própria para ser um sacrifício apresentado para nos abençoar, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. O que é que eu teria que ter feito naquele dia? Eu ia abrir mão de algo saboroso para o corpo, para o meu paladar, para saborear as coisas de Deus e como elas são prazerosas. Como as coisas de Deus são prazerosas, irmãos. E eu quero com isso dizer para você, nós estamos diante de um desafio. Por quê? Porque as pessoas estão caminhando com o transpirar do pecado. O verso 3 diz, mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, como convém aos crentes.
E aí eu quero dizer para você, meu irmão, se você tem um irmão em Cristo, mas ele não lhe chama para orar, ele não tem um interesse de saber mais da Bíblia, quando se reúne com você só para falar do defeito dos outros, do problema dos outros, e só para falar mal, você dá um karatê nesse seu amigo. E diga para ele, meu irmão, nós somos crentes, vamos mudar esse procedimento, vamos começar a ler a Bíblia junto, vamos começar a se ajoelhar aqui e orar, e vamos buscar edificação mútua, conforme a Escritura diz. Verso 4, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, antes ações de graças. Pois, bem, sabeis isto, nenhum avarento, nenhum devasso, impuro ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Meus irmãos, a mensagem da palavra está dizendo que não vai sobrar nada se não nos arrependermos. Se nós não caminharmos sem esse caráter corrompido, se nós não formos transformados e largarmos o pecado. Verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que seria ninguém vos engane com palavras vãs? É aquela mensagem que diz, está tudo bem, está tudo certo, Deus compreende você. Meus irmãos, Deus não é alguém que eu vou esperar compreender-me, mas eu vou compreender a Deus por meio da sua palavra. Ele se revelou e eu é que tenho que compreendê-lo por meio da sua palavra. Verso 7, portanto não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. Paulo aqui está dizendo, como que dizendo assim, na caminhada vocês vão descobrir o que é agradável ao Senhor. Vocês vão descobrir. Os irmãos terem uma ideia, por exemplo, eu vou pregar agora num jantar de casais, agora mês que vem. E aí a pessoa que me convidou estava perguntando quanto que eu cobrava. Eu morro de rir dessas coisas. Quanto que o senhor cobra, pastor? Aí perguntando uma série de coisas, aí eu praticamente disse para ele, meu irmão, só peço uma coisa. Aliás, irmãos, era de rir, você me ouvisse. Eu gravando o áudio, o WhatsApp ele permite algumas coisas, tipo, você grava o áudio, não ficou bom, e você deleta. E aí sabe como é que era o meu deletar? Era assim, ó, eu deletava o áudio, deletei umas 3 vezes até, não, isso tá bom. Mas o primeiro que eu mandei era assim, meu irmão, eu só peço uma coisa, eu não cobro nada, o preço Jesus já pagou. Mas dê prioridade à pregação. Se você puder, eu gravando o áudio, se você puder me colocar logo no começo e não no final, depois de tudo. Meus irmãos, às vezes no encontro, no jantar, teve de tudo, de tudo. E aí agora vamos ouvir a mensagem da palavra. E aí todo mundo doido para comer comida, e aí eu vou pregar. Irmãos, eu posso pregar, e vocês já viram, pode ser um velório, se Deus me der uma palavra para ministrar, eu ministro no poder do Espírito que Deus tem me concedido. Eu já fiz apelo em velório, os irmãos já viram aqui, e em outros lugares que eu fui, vocês não viram. Uma das experiências mais fortes que eu tive foi lá em Jacareí, no velório lá pregando. O céu desceu lá. E eu vou ficar, não, mas é o velório, aqui é que é o lugar, porque Deus está aqui. E o coração do povo está apto para receber, porque coisa boa é estar num velório comparado com uma festa. Você sabe que a Bíblia diz isso. Porque no velório nós estamos diante da pequenez do ser humano. Na festa nós estamos na anestesia. Então eu dizendo, aí eu falando isso, eu digo, não vai dar certo. Eu não sou nem eu que estou organizando, estou dizendo como é que eles vão fazer. Aí eu deletei. Aí vamos de novo.
Irmãos, umas 3 vezes eu tive que gravar o áudio. Por quê? Porque nós vivemos num tempo que, dependendo do que falamos, a pessoa fica chateada. E eu, como não tenho interesse de magoar ninguém, eu estava lá deletando, porque eu digo, não vai entender, vai que não entende, vai que acha. Irmãos, qual é a minha visão? A minha visão é que num jantar de casais, tem casais que estão ali, porque alguém pagou para eles estarem. E eles estão mal no casamento, eles estão pensando em se separar. E aí alguém pagou entendendo que ali vai ser uma oportunidade de abençoar aquele casal. Você acha que eu vou ali falar sem buscar de Deus uma palavra para levantar o defunto? Você acha que eu vou pregar achando que é só uma atividade de lazer para comer? Não, 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 não. Ali é uma oportunidade do poder do Senhor ser derramado no meio das pessoas, por meio da sua palavra. A minha ênfase não é o cardápio, não é se vai ter muita gente ou pouca, mas é o que eu estou fazendo como servo de Deus para falar em nome do Senhor. E pasme você, a ênfase muitas vezes é o jantar, é o lazer, como se isso fosse resolver o que resolve a nossa vida, irmãos. É nós vivermos uma vida santa diante de Deus. E vida santa não é a vida com impedimento, mas uma vida com liberdade, pois a presença de Deus nos dá liberdade genuína. E eu estou falando de você andar no mover e no poder do Espírito Santo. Todo o vislumbre dessa palavra, ele nos convoca a nos ajoelharmos diante de Deus. Por quê? Porque exatamente, olha só o texto, verso 9, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Verso 10, descobrindo o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. E então, seguindo o texto, verso 12, pois o que eles fazem em oculto até dizê-lo é vergonhoso. Todas as coisas são manifestas pela luz, porém torna-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, ou seja, como sabedores, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Aproveitando bem toda oportunidade, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Meu irmão, eu ia pregar hoje sobre Gálatas 5, eu li só como texto base. E eu ia listar aquela listagem toda que está lá das obras da carne. Meu coração travou. E Deus trouxe ao meu coração essa palavra, esse texto, como uma base para que você, antes de recebermos o que está em Gálatas 5, eu vou continuar quarta-feira, nós vamos observar cada uma delas. E olha, mexeu com a minha vida, eu creio que vai mexer com a sua também. Mas o que Deus colocou no meu coração para trazer para você hoje à noite é ler essa palavra que acabei de ler, para dizer para você que existe uma caminhada segundo Deus. E essa é a caminhada do sucesso. Você que está aqui hoje e você não sabe o que fazer no seu casamento, meu irmão, esqueça esse problema e concentre na sua vida espiritual. Seu casamento vai ser automaticamente resolvido e abençoado. Você não sabe o que fazer na área financeira, esqueça os problemas na área financeira, concentre na sua vida espiritual. Você precisa andar com Deus, e para andar com Deus não é do seu jeito, mas é do jeito de Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração.
Vamos orar. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor agora venha sobre nós com teu amor e graça. Quebrando, Senhor, tudo tem que ser quebrado no nosso coração, toda barreira, empecilho, toda dureza de coração. Tudo que tem estado em nós e que há tanto tempo tem estado e que o Senhor tem buscado remover há tantos anos. Senhor, revele a cada coração aqui. Fale a cada coração sobre o teu anseio para esta família, para a área financeira, para tantas áreas, fruto desse relacionamento que o Senhor deseja ter com os teus filhos. Meu Pai, eu te peço misericórdia. Eu te peço misericórdia sobre cada um, Senhor. E que cada um venha andar com Deus para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Levante as suas mãos.